Nome poderoso. Está acima de todo e qualquer nome. Fale com o Senhor nessa manhã. Fale com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Entregue diante dele o seu problema, a sua dor, a sua preocupação. Descanse no Senhor nessa manhã. Descanse no Senhor nessa manhã. Aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que alegria poder mais uma vez ministrar a palavra, poder olhar para alguns rostos aqui nessa manhã. Você pode se assentar. Não sei se nós temos visitantes hoje. Eu quero dar as boas-vindas em nome da igreja. Sejam bem-vindos. Se sintam em casa. Se sintam na casa do Pai. Amém? Esse mês nós estamos falando sobre atitudes saudáveis. E hoje eu quero compartilhar com vocês também alguns conselhos que o apóstolo Paulo nos deixou na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aqui com uns slides. 1 Tessalonicenses 5, nós vamos ler a partir do versículo 14 até o 24. E diz assim a palavra de Deus: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas que sejam bondosos uns com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Senhor nosso Deus, mais uma vez, com muita alegria e temor, abrimos a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito venha falar em cada coração, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Quando falamos de atitudes saudáveis, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Logo pensamos em exercícios físicos, em tomar bastante água, em dormir bem, em se alimentar de forma correta. Tudo isso é verdade. Mas nós somos muito mais do que isso, não é verdade? Nós somos também uma estrutura, além da estrutura física, nós temos a nossa estrutura intelectual, que é responsável pelo nosso conhecimento, por todo o conhecimento que nós vamos adquirindo durante toda a nossa vida. Então, para que eu possa ter atitudes saudáveis, eu preciso ter boas leituras, bons conteúdos, andar em boa companhia. Isso faz diferença também na minha vida saudável. Mas além da minha vida intelectual e física, eu tenho também a minha vida emocional. É onde nós vivemos os nossos maiores conflitos, né? Nas nossas emoções. Muitas vezes nós estamos mergulhadas em emoções que nos fazem mal. Então nós precisamos o tempo todo nos questionar internamente e aprender a lidar com essas emoções de maneira saudável e responder de maneira saudável. Mas além da nossa vida física, além da nossa vida intelectual, além da nossa vida emocional, nós temos também uma estrutura que é espiritual. E essa estrutura espiritual é a nossa ligação com Deus. É essa ligação com o Criador. É essa ligação que nos eleva além de nós mesmos.
E quais atitudes nós temos que buscar para que nós possamos ter uma vida saudável espiritualmente? Ler a palavra, ter um tempo de oração, meditar naquilo que nós lemos e começar a aplicar na nossa vida, no dia a dia. E aí eu vou entender que eu estou então cuidando de todas as estruturas que fazem parte do meu ser. Então, nesse pequeno trecho que nós lemos aqui da palavra, o apóstolo Paulo nos deixou muitos conselhos riquíssimos sobre atitudes saudáveis que podemos ter com a nossa vida com Deus. E eu separei aqui 3 grupos de conselhos. E o primeiro conselho que ele nos dá, o primeiro grupo de conselhos que o apóstolo Paulo nos traz, nessa passagem que nós lemos, são conselhos coletivos. Todos nós podemos fazer. E ele diz assim: exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas seja sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Então, o primeiro conselho que ele nos dá aqui é: advirtam aqueles que são ociosos. Advirtam aqueles que são insubmissos, aqueles que são irresponsáveis. Quando ele diz aqui advertir, é chamar a atenção com amor, é alertar, é chamar na responsabilidade. Sempre vai ter aquele que vai estar andando na contramão daqueles que estão produzindo. Advertir as pessoas. Não precisa ser só o pastor, só o líder. Nós, como irmãos em Cristo, podemos advertir uns aos outros e falar: olha, irmão, vamos produzir junto, vamos trabalhar lado a lado, vamos fazer algo para o reino de Deus, vamos fazer a diferença. E o segundo conselho que ele traz aqui dentro desse grupo é: confortem aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão preocupados. Então, confortar aqui é consolar, é mudar o estado de espírito. Nesse contexto aqui, que o apóstolo Paulo estava falando com esses irmãos, eles estavam abatidos, porque muitos tinham perdido seus entes queridos ali, pela perseguição que a igreja estava passando. Então, ele trouxe esse conselho, essa exortação: gente, vamos confortar aqueles que estão abatidos, vamos confortar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão preocupados. E hoje, quem são os desanimados? Quem são os abatidos? Quem são os preocupados da nossa geração? São talvez aqueles que estão desempregados? São talvez aqueles que estão enfermos? São aqueles que estavam caminhando, estavam produzindo, mas por esses motivos se desanimaram, se abateram no meio do caminho. Quantas pessoas têm perdido seus entes queridos nesses dias? E o quanto tem sido difícil elaborar o luto. As pessoas não estão podendo se despedir daqueles que amam. Então as pessoas se desanimam. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, precisamos apoiar. Então nós precisamos mudar a frequência dos nossos pensamentos para que isso aconteça. Precisamos alimentar a nossa vida, o nosso espírito com esperança, com novidade de vida, com fé. Precisamos desembaçar a nossa visão e olhar além das circunstâncias, porque tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Precisamos, como diz a palavra de Deus, pensar nas coisas que são do alto, nos conectar com aquele que pode mudar a nossa vida, pode mudar tudo o que está acontecendo. Então nós que fomos chamados para confortar, com certeza fomos confortados pelo Senhor em momentos de abatimento na nossa vida também. Com certeza você já passou por situações difíceis e foi consolado pelo Senhor. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados.
Aqui o apóstolo Paulo dizendo, olha, da mesma forma que você foi consolado por Deus, console o irmão que está abatido agora. Ele está com a visão embaçada, ele não está conseguindo enxergar, ele não está tendo esperança, ele não está tendo expectativa, perspectiva de vida. Então, esse conselho do apóstolo Paulo é para nós também. É para a minha vida, é para a sua vida. Por isso é tão importante a gente ter comunhão com Deus. Como que eu vou consolar o irmão se eu não tenho comunhão com o Senhor? Você não tem uma palavra de vida, você não tem uma palavra que pode mudar aquele estado de abatimento que o meu irmão está passando. Então, primeiro eu preciso me achegar a Deus, primeiro eu preciso receber dEle, primeiro eu preciso me conectar com o Senhor, para depois poder estender a mão, para depois poder consolar aqueles que estão abatidos. Então aqui, a palavra de Deus nos alertando, confortem os desanimados. E ele continua dizendo, auxiliem os fracos, ajudar, a cooperar, a apoiar, a suportar, no sentido de dar suporte, dê suporte àqueles que estão fracos. E quem são os fracos na fé hoje? São aqueles que ainda não tiveram experiência com o Senhor. Talvez sejam aqueles que são novos convertidos. Talvez seja um irmão que não saiba ler e escrever. Se aproxime desses irmãos. Fale da palavra. Conte a palavra. Para as crianças é assim que nós fazemos. Nós contamos as histórias bíblicas. Nós falamos daquilo que é o amor, daquilo que é a esperança, daquilo que a palavra de Deus nos diz para as crianças. E elas vão crescendo, aprendendo, ouvindo. E talvez nós temos adultos que não saibam ler e escrever e precisam também serem conectados, ouvirem a palavra de esperança. Então se aproxime de pessoas assim, porque a palavra de Deus, ela é penetrante, ela é profunda, ela é simples, ela pode alcançar o coração de uma criança, de um idoso, de um intelectual. O que diz a palavra de Deus lá em Hebreus 4:12? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que lindo! Ela discerne os nossos pensamentos e até mesmo a intenção do nosso coração. Então se aproxime daquele que está fraco, se aproxime daquele que precisa ouvir uma palavra de esperança. Seja essa pessoa. Muitos se converteram e precisam realmente que sejam tomados pela mão, sejam guiados. Porque as pessoas, quando começam a vir para a igreja, elas fraquejam no meio do caminho. Assim foi comigo. Eu creio que assim foi com você também, nos nossos primeiros anos de caminhada com Deus. Precisamos ter pessoas que amam a palavra, que transbordam o amor de Deus do nosso lado, para nos auxiliar nesse momento. Porque o que acontece? Quando a pessoa cai, ela fica envergonhada, e ela não quer mais vir para a igreja. Ela acha que Deus não aceita ela mais. Aquilo que ela fez é imperdoável. E não é assim. A palavra de Deus nos ensina quando nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, nós nos reconciliamos novamente com o Senhor, podemos ter comunhão com Ele. Então nós precisamos comunicar essas verdades para aqueles que são fracos na fé. Muitos se aproximam da fé cristã sem conhecer de fato o Cristo. Mas não se engane, não existe cristianismo sem Cristo, não existe cristianismo sem cruz. Precisamos comunicar isso para as pessoas. Aqueles que são fracos precisam então ter experiência com o Senhor. Quantas experiências você já teve nessa caminhada com Deus? Experiências na área financeira, nos relacionamentos, no trabalho. Quantas experiências? Quantas vezes nos achegamos a Deus com situações tão difíceis e apresentamos a nossa vida no altar? E logo em seguida, na próxima semana, no dia seguinte, o Senhor vai abrindo os caminhos, Ele vai endireitando
a nossa caminhada e vamos tendo experiências com o Senhor. Isso vai fortalecendo a nossa fé. Então a pessoa precisa ter experiência com o Senhor. E o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 15:1 a respeito daqueles que são fortes e fracos? Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Suportar no sentido de dar suporte e não agradar a nós mesmos. Vamos nos aproximar daqueles que precisam. Então precisamos dar suporte. Não podemos ser pedras de tropeço. Nós temos que ser aqueles que levantam e não aqueles que fazem nosso irmão tropeçar e desanimar na fé. Somos chamados para dar apoio. Somos chamados para sustentar em amor. Em amor. E agora nós entramos então no segundo bloco de conselhos que o apóstolo Paulo nos traz nessa passagem que nós lemos, que são conselhos então agora pessoais. E ele diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui ele entra então em conselhos pessoais. E o primeiro deles é: alegre-se sempre. Nós ouvimos a respeito disso na semana passada. A alegria faz parte da vida do cristão. A alegria faz parte do fruto do Espírito em nós. Todo cristão é alegre. Aquele que teve realmente um encontro com o Senhor tem a alegria de viver, tem esperança nova no coração, tem novidade de vida dentro de si. A nossa alegria, ela não é circunstancial, ela não depende das circunstâncias. A nossa alegria é conceitual. Nós nos alegramos na esperança, como diz o apóstolo Paulo, e a nossa esperança está onde? Em Cristo. Então a minha alegria, ela tem fonte. É em Cristo, é no Senhor. A nossa alegria ela não pode ser roubada. Por isso muitas vezes nós ficamos até confusos com alguns irmãos. Você conhece pessoas que têm uma vida difícil, complicada, mas está sempre sorrindo, tem sempre uma palavra de esperança. As pessoas ficam até confusas. Falam: nossa, esse irmão sofre tanto, tem tanto problema no casamento, tem problema financeiro, tem problema no trabalho, mas é uma pessoa alegre, é uma pessoa que está sempre sorrindo, é uma pessoa que sabe onde está depositada a alegria dela e a esperança dela, que é no Senhor Jesus. Então lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo também nos ensinando: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, que é o segundo ponto aqui. Orem continuamente. Orem sempre. A oração é a nossa melhor terapia. É aquele momento que você pode falar tudo para Deus, que você pode abrir o seu coração, que você pode tirar todo o peso. Não é bom fazer isso? Acreditem em vocês, as pessoas pagam para serem ouvidas. E nós podemos fazer isso diante de Deus, diante daquele que tem respostas, diante daquele que tem direção para nos dar, diante daquele que pode abrir caminho onde não tem caminho, abrir porta onde não tem porta. Faça essa terapia, ore, busque a Deus, fale com Ele, busque essa fonte de amor. Estamos falando com aquele que é soberano, estamos falando com aquele que é acima de todos, como nós cantamos aqui. Que privilégio poder falar com Deus. E aqui eu coloquei uma frase contínua: quando oramos, nos aliviamos o peso da caminhada. Quando oramos, fortalecemos a nossa fé. Quando oramos, estamos trabalhando a nossa estrutura espiritual. Quando oramos, nós saímos da nossa zona de conforto. Quando oramos, nos posicionamos espiritualmente. Quando oramos, acionamos a nossa identidade de filhos, porque Ele é nosso Pai. Quando oramos,
aprendemos a confiar em Deus. Quanto benefício a oração nos traz. Ore continuamente. Se posicione como filho de Deus. Entregue as suas preocupações no altar do Senhor. E a palavra de Deus diz assim lá em Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo falando ali da armadura de Deus, da armadura que o cristão tem na oração. Se revista disso, revista a sua estrutura espiritual de atitudes saudáveis. Seja saudável espiritualmente, não só fisicamente. Nós vemos o quanto as pessoas buscam estar saudáveis fisicamente. Não tem nada de errado nisso, mas precisamos olhar para as outras estruturas que nós temos, para que possamos ser saudáveis inteiramente, por completo. E ele continua dizendo então, dentro desse conselho que são pessoais, alegre-se, orem, ele continua dizendo, deem graças em todas as circunstâncias. Tenha o coração agradecido. Comece a agradecer aquilo que você já tem. Temos muitos motivos para agradecer a Deus. Temos muitos motivos para dar graças todos os dias. E mesmo em situações conflitantes, mesmo em situações difíceis, quanto aprendizado nós temos. Nós nos levantamos mais fortes de momentos difíceis da nossa vida. A nossa oração é mais sincera. A nossa busca pelo Senhor é constante quando estamos passando por situações difíceis. A nossa fé, ela é aumentada. Então comece a dar graças. Comece a permitir que a sua fé se amadureça na presença de Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente enxergar algo bom em situações difíceis, em situações de dor, de perda, de morte. Mas creia, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então creia que tudo aquilo que estamos passando nas nossas vidas são aprendizados. Esse momento que a igreja está passando, esse momento que a humanidade está passando, é para amadurecer, é para crescimento. Eu creio nisso. Quanta mudança tem acontecido de dentro para fora, quanta mudança tem acontecido dentro das famílias, dentro das empresas. O olhar das pessoas tem mudado para muitas coisas. Então, sim, aprendemos em momentos difíceis, conseguimos sim agradecer a Deus por situações conflitantes. Então entramos aqui, antes de passar para o terceiro, talvez já tenha acontecido com vocês também, como aconteceu comigo muitas vezes. Estamos passando por situações difíceis e depois que passa o vendaval, depois que passa, se você sai do olho do furacão, vem a bonança e você começa a ver o resultado. Aí a gente se envergonha diante de Deus, né? O resultado é melhor do que a gente imaginava. O crescimento é maior do que aquilo que a gente poderia produzir nas nossas vidas. Quantas vezes eu me envergonhei diante de Deus? No primeiro momento me sentindo injustiçada com as coisas que estavam acontecendo. E no segundo momento entendendo o recado de Deus. Filha, eu sei o que é bom para você. Meu pensamento é mais alto. Os meus caminhos são diferentes dos seus. Então, irmão, creia. Creia que quando tudo isso passar, você vai reconhecer que tudo que Deus tem feito
é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Amém? E entramos agora então no terceiro bloco de conselhos que o apóstolo Paulo nos traz nessa manhã. Ele diz, conselhos espirituais, ele diz assim: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então aqui ele está dando conselhos espirituais para nós, para a igreja, para aqueles que têm a palavra de Deus como guia. E o primeiro deles que ele diz aqui é: não apaguem o espírito. As definições aqui para o termo grego utilizado são traduzidas por não limite, não extinga, não apague. São relações que nós podemos trazer para o fogo. O fogo era muito importante naquela época. Não tinha energia elétrica como nós temos hoje. Então as pessoas precisavam do fogo para cozinhar, para se aquecer, para iluminar a casa. Quem já morou na roça aqui sabe como que era, né? Tinha sempre um fardinho de lenha do lado do fogão, para não apagar o fogo. O apóstolo Paulo está fazendo essa comparação aqui com o Espírito Santo. Não permita que o fogo apague dentro de você. Não permita que ele venha se extinguir. Não limite esse fogo dentro de você. Ele é vital para a sua vida. Paulo está fazendo essa comparação aqui da necessidade que o cristão tem de manter-se sempre, manter aceso dentro de nós a chama. É uma questão de sobrevivência. O pastor Rubinho gosta de frase, aqui tem uma frase então para nós: enquanto houver brasa, basta um assopro e a chama volta, mas deixa a brasa virar cinza, não há mais o que fazer. Assopre a brasa e o fogo arderá. Assopre as cinzas e tudo que você terá é pó. Então permita que essa chama continue acesa dentro de você. Não apague esse espírito em você. Ele é vital para a sua vida, ele é vital para a minha vida. Nós precisamos ter essa conexão espiritual com o Senhor. E a palavra de Deus diz lá em Efésios 4:30: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam a pessoa do Espírito Santo. Permita que ele venha agir através de você. Vamos permitir que ele venha agir através de nós. Vamos deixar o nosso fogo aceso. Vamos fazer com que as pessoas que estão do nosso lado, desanimadas, ociosas, também acendam e permaneçam acesos com o Espírito Santo dentro deles. E ele continua dizendo então aqui dentro dos conselhos espirituais: não trate com desprezo as profecias. Considere a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui que a profecia da palavra de Deus deve ser considerada, não deve ser desprezada. O que a palavra de Deus diz a respeito do fim dos tempos? Não despreze o que a palavra diz. O que a palavra de Deus diz a respeito da morte? Não despreze o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz a respeito da volta de Cristo? Não despreze o que a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus diz sobre o pecado, sobre céu e inferno? Não despreze a palavra de Deus. Muitas pessoas procuram profecias para suas vidas, como quem busca um amuleto, como quem lê a mão. E a palavra de Deus abomina essas coisas.
Nós devemos buscar ao Senhor, porque queremos aprender dEle, queremos aprender da palavra e queremos aplicar essa palavra no nosso coração. Então, quando Ele nos diz aqui, não desprezem aquilo que a palavra está te ensinando, aquilo que a palavra está te dizendo, considere o que a palavra está falando, aplique na sua vida. Então, não precisa ficar procurando de igreja em igreja, Deus está falando através da sua palavra, Deus está falando aqui, Deus está falando ao nosso coração. E essas mesmas pessoas que às vezes ficam procurando de igreja em igreja, são as mesmas que se decepcionam e se afastam, porque não encontraram aquilo que estavam procurando, não preencheram aquilo que o ego delas queriam. Mas o Senhor não tem compromisso com o meu ego, com o seu ego, Ele tem compromisso com a palavra dEle, com a palavra de Deus. E Ele nos diz assim, lá na segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Impelido pelo Espírito Santo. Então Deus tem compromisso com essa palavra. Ele tem compromisso com essa palavra que é viva, que é eficaz na minha vida e na sua vida. E quem busca de verdade a Deus encontra. A palavra de Deus diz, aquele que busca encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então quem está buscando a Deus vai encontrar. Vai encontrar. E chegamos então aqui no último conselho que o apóstolo Paulo nos dá. E ele diz assim, afastem-se de toda forma de mal. Em outra versão ele diz, fujam da aparência do mal. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que não devemos ser confundidos com aquilo que é mal. Não devemos ser confundidos com aquilo que é errado. Não devemos ser confundidos com aquilo que é ilícito. E, lamentavelmente, às vezes nós vemos isso acontecer. Filhos de Deus, servos do Senhor, fazendo aquilo que é mal, aquilo que é ilícito, aquilo que confunde as pessoas. Mas por isso que nós temos que estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Mas Ele conta comigo e com você para que possamos ser bons exemplos também. Assim como o apóstolo Paulo diz, né? Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Quantos de nós podemos dizer isso? Sede meus imitadores. Então nós não devemos ser confundidos com aquilo que é errado. Devemos fugir, devemos nos afastar de situações que possam causar a queda de outras pessoas. As pessoas gostam de dizer que nós não podemos julgar, mas nós, como filhos de Deus, estamos sendo o tempo todo julgados. O que as pessoas dizem a meu respeito, será? O que será que as pessoas dizem a seu respeito? A palavra de Deus diz que bem-aventurado nós seremos quando disserem coisas más a nosso respeito, mas que isso for mentira. Agora, se estiverem dizendo algo e aquilo é verdade, aí nós não estamos sendo bem-aventurados. Então, que eu e você possamos nos afastar daquilo que é mal, nos afastar daquilo que confunde as pessoas. Esses são conselhos para as nossas vidas hoje. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e continue falando com você. Que esses conselhos que o apóstolo trouxe para a igreja naquela época são aplicados na nossa vida hoje, são aplicados na igreja hoje. E ele termina dizendo, no versículo 23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, de forma inteira, corpo, alma, espírito. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Que o próprio Deus venha
nos santificar pela metade? Não, inteiramente. No nosso corpo físico, no nosso intelecto, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual. Para quê? Ele diz aqui, para que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, Ele venha nos encontrar irrepreensíveis, nós possamos estar com Ele para a eternidade. E Ele termina dizendo, aquele que o chama, aquele que chamou a mim e a você, Ele é fiel. Ele é fiel. E assim fará. Então que essas atitudes saudáveis sejam praticadas por toda a igreja, por todo aquele que são filhos de Deus. Advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, alegrem-se sempre no Senhor, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias e afastem-se do mal. Feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Coloque a sua vida diante do altar. Qual foi o confronto que você recebeu nessa manhã? Qual exortação se encaixou mais na sua vida? Comece a falar com o Senhor. Comece a buscar essa estrutura diante de Deus. Se posicione como filho. Se posicione espiritualmente. Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos traz conselhos tão preciosos para os nossos dias. Como a Tua palavra é atual. Obrigada, Senhor, porque podemos ouvir a Tua palavra e queremos aplicá-la no nosso coração. Queremos estar atentos. Queremos confortar aqueles que choram, que estão abatidos. Queremos auxiliar aqueles que estão fracos na fé. Queremos, Senhor, buscar a Tua presença em todo o tempo. Queremos amar a Tua palavra. Queremos considerar o que a Tua palavra diz e aplicá-la nas nossas vidas. Queremos dar graças em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância, reconhecendo que tudo aquilo que o Senhor faz é bom, é agradável, é perfeito para as nossas vidas. Que possamos sim, Senhor, nos encaixar na Tua palavra e não o contrário. Que possamos ser fiéis ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para nós e ver, Senhor, pessoas que buscam ao Senhor, que têm experiência com Deus, que têm uma palavra de esperança, que podem sim confortar, alegrar e trazer esperança nova a cada coração que se achega. Espírito Santo de Deus, nos ajude nessa caminhada, nos ajude a olhar além das circunstâncias, nos ajude a ser fiéis até a morte, até que o Senhor venha nos buscar, para que um dia possamos nos alegrar eternamente na Tua presença. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém e aleluia.